Então, alunos, tudo bem? Boa noite. Nessa atividade de hoje, né, que era para ser colocada no grupo, estou colocando agora porque o dia foi muito complicado, né, questões de rede, internet. Foi muito ruim, muito estável, muito lenta, caindo toda hora. Uma série de reuniões que eu tinha também por hoje não deu certo, caía toda hora. Foi um dia que foge das nossas mãos, né? Aquilo que eu falo, a dependência tecnológica que nós ficamos, porque a tecnologia é importante para todos, mas em momentos como esse, que ela falha, ela também atrapalha, né? Então eu não sou de confiar muito em tecnologia, mas acho que agora foi, vou mandar. Vou mandar para vocês aí o que era a atividade, que era a correção, né, da última aula que nós passamos do teste. A primeira pergunta, eu vinha falando sobre os BRICS. BRICS, na verdade, foi formado por aqueles países Brasil, pela sigla Rússia, Índia, China e África do Sul. Começou como BRIC, né? Depois virou a África do Sul, também pela sua importância no continente africano, virou BRICS, South África. A importância, porque são países que tiveram um grande protagonismo no cenário mundial econômico, isso avaliado por grandes economistas dos bancos americanos e europeus, e os BRICS ele acabou sendo grandes mercados e o G20 e eles participam do G20. Então, se a gente for falar dos BRICS, o correto é afirmar que o BRICS funciona, funciona como um países que têm uma ligação muito próxima em suas características, grande extensão territorial, mercado consumidor, energia, água, recursos, uma série de coisas. E eles formaram um banco, né? Esse banco justamente era para poder ter umas relações com outras potências, mas não as ricas, porque as ricas já tinham a sua forma de ter seus recursos. Então, o objetivo era o quê? Financiar principalmente infraestrutura em países que fossem menor do que eles em desenvolvimento, né? Então, a letra melhor que caberia aí seria a letra C, nessa nova ordem mundial. Então, os BRICS como banco funcionaria dessa forma. Então, a C seria a melhor letra nesse sentido. A segunda diz que, assim como os BRICS, um encontro que pede pela mudança do Conselho de Segurança, né? O texto defende reforma da ONU para aumentar a representatividade das instituições, além de alterar o Fundo Monetário e o Banco Mundial. Para os líderes dos BRICS, a reforma não é essencial. Por que isso, gente? Vocês sabem que o Conselho de Segurança ele é formado por 15 países, não esquecer disso, cai muito em vestibular, né? Ele é formado em 15 países, sendo que 5 países são permanentes, né? Tem poder de veto, e os outros 10 são temporários, que são trocados a cada 2 anos. Os 5 permanentes, tem dois, vamos dizer assim, fazem parte dos BRICS, que é a Rússia e a China, e os outros 3, a gente fala que a gente diz que é a França, né, o Reino Unido e os Estados Unidos, né? Eles têm essa relação lá com o Conselho de Segurança. Os outros 10 a cada 2 anos dos países que são filiados à ONU. Por que eles querem essa ampliação? Por uma questão deles serem protagonistas não só econômico, como centro de poder. Nessa nova ordem mundial, eles pedem essa ampliação porque não pode 5 países decidir embargo econômico, fim de guerras e uma série de coisas, situações geopolíticas na mão de 5 países que, quando tem um poder de veto, derruba tudo. Foi o caso da guerra do Iraque. Nós vamos ver na frente aí na outra questão. Porque se votou contra, mas os Estados Unidos se absteve, não votou a favor de invadir. Como eles têm poder de veto, não andou a pauta e eles foram lá e invadiram. Então tem isso. Então nessa relação do contexto internacional, das relações internacionais, os BRICS eles acabam sendo indicados por uma proposta importante que é a afirmação da multipolaridade, ou seja, os BRICS eles não têm relação ligada à arma atômica, não têm relação para chegar à hegemonia dos Estados Unidos e nem da diversão dos fluxos de capitais.
já que isso já circula pelo mundo através da globalização. O objetivo é a afirmação de um mundo multipolar, um mundo que não fica só na mão de G7, por exemplo, como um mundo que fica na mão de G20 nas questões de se decidir por mais países. E eu acho até que tem mais outros siglas de grupos de países importantes, mas reafirma no novo contexto mundial uma nova ordem mundial, tá? A número 3 fala da OMC, tá, gente? A OMC é a Organização Mundial do Comércio, como está dizendo aí, ela vem substituir o GATT, que era a tarifa de importação, né, de produtos, de tarifas de importação na época da Guerra Fria. Sobre a OMC, a 4 está errada. Por quê? Porque ela não vem implantando mudança nas legislações de países membros. Não, ela não interfere na soberania dos países, né? E ela não incentiva essas políticas de protecionismo. Ela tenta combater esse protecionismo para que os produtos circulem em ambas relações comerciais internacionais entre os países. Então, o correto aí seria 1, 2 e 3, como disse, nasceu em 95, tem o objetivo de estabelecer regras, os acordos se baseiam em princípios da economia liberal e assim por diante. Bem, a número 4, gente, está falando sobre o protecionismo, como a gente acabou de falar, quando se protege seu mercado a partir de tarifas de importação, né? E aí eles não modificam isso, então acaba a OMC sendo uma área para tentar resolver essas barreiras. A primeira grande rodada foi a de Doha, né, no Catar, para tentar mexer com esses sentidos, né? E aí o protecionismo acaba causando algumas coisas diferentes aí na relação dos países. E a gente botou nessa questão alguns itens. Primeiro, vamos lá. Cláusulas ambientais e trabalhistas. Correto. Mexe com essas questões devido a uma série de processos que ocorrem na relação do trabalho dentro do capital. Barreiras fitossanitárias. Correto, porque mexe com as questões ligadas a comércio, principalmente da agroindústria, da agropecuária. Então ninguém compra determinados alimentos de outros países assim, sem fazer uma fiscalização. Ou seja, os países, quando querem comprar carne bovina do Brasil, dos Estados Unidos, para onde for, seus técnicos, engenheiros agrícolas, engenheiros ambientais, engenheiros de produção, engenheiros agrônomos, eles participam para saber como é que é feito essa criação, se é feita em estábulo, se é feita aberta, qual é a técnica utilizada. Então isso é muito utilizado nas relações para se tentar fazer protecionismo, tá? Cláusulas culturais. As cláusulas culturais, elas são fora dessa questão protecionismo porque ela não mexe com a questão de barrar. Pelo contrário, a globalização ela faz com que você tenha mais acesso às coisas em relação ao mundo. Então não seria uma questão de proteger, embora muitos países não querem imigrantes, é diferente e não tem a ver com a questão dos mercados aí. Barreiras tarifárias e não tarifárias. As duas são ligadas ao protecionismo, né? As não tarifárias também pode prejudicar algum outro país que queira praticar um preço menor, se não tiver tarifa de exportação comum, ou as tarifárias, que dependendo da guerra que o país quer fazer com o outro, aumenta a tarifa. Por exemplo, Estados Unidos e China estão numa guerra comercial há alguns 2 anos para cá, ou 3, por causa desse processo. Então seria correto aí 1, 2, 4 e 5. Bem, novamente uma questão sobre os BRICS, né? E nessa questão rápida a gente responder. A errada aí é a letra 2, que diz que esse grupo busca uma discussão mais ampla em relação a todos os países do mundo. Não, busca uma relação mais ampla com países emergentes. Os países ricos já têm uma relação importante. Ela busca uma relação
ampla com os países que têm dificuldades e que passam por processos como são os processos ligados a eles, né? E a 5, que diz que eles são países que, entretanto, que a mão de obra disponível é uma exceção em alguns países. Não, pelo contrário. A mão de obra é a principal característica desses países também estarem considerados países com economia emergente, porque são países com um grande contingente populacional. A China com 1 bilhão e 300, né? E o Brasil com 200 milhões, 210 milhões. E isso faz com que eles tenham muita gente no mercado formal de trabalho, também informal, né? Tanto na população economicamente ativa quanto na inativa. Mas é isso que levam a eles essa característica. Então seria a letra E. A número 5, a gente falando sobre essa nova ordem mundial. Os Estados Unidos, dentro dessa nova consciência das questões espaciais, passou a ter a partir de 2001, da queda do ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro, ele começou a fazer uma guerra preventiva, dizendo que qualquer país que viesse ameaçar os Estados Unidos, a integridade do seu povo, seria atacado, né? E isso ele fez via base OTAN, né? Porque ele usa a OTAN como se fosse uma questão de tentar proteger, mas a OTAN, vocês sabem, é um braço do capitalismo durante a Guerra Fria, e até os Estados Unidos utilizam a OTAN para esses conflitos. E essa doutrina chamada Bush, chamada Guerra ao Terror, foi a doutrina que ele fez dizendo que qualquer país que ameaçasse os Estados Unidos estariam tendo suas representações afetadas, ou seria atacado, invadido. O que é estranho é que, ao invés de ele invadir o Afeganistão, onde o Bin Laden estava, já que o Bin Laden se acusou, ele foi invadir o Iraque do Saddam Hussein. Na época ninguém entendeu isso, mas depois foi explicado e por próprios secretários que foram do presidente George W. Bush, dizendo que ele invadiu o Iraque não pela questão de pegar o Saddam Hussein, porque o Saddam Hussein nos anos 80, na guerra entre xiitas e sunitas, matou bastante deles, os suítas, por causa da bomba das armas químicas. E os inspetores não acharam arma química nenhuma. Então, na verdade, ele queria fazer uma questão geopolítica ligada ao petróleo, porque, para quem não sabe, uma das maiores reservas do mundo é no Iraque. Os países do Oriente Médio, os árabes, têm muitas reservas para explorar de petróleo. E os Estados Unidos é um país muito dependente desses recursos, no seu desenvolvimento, no seu consumo. Então, esse foi um estupim. E o outro é que, nesse momento, como eu disse lá na ONU, voltando, ele invadiu o Iraque sem autorização da ONU, porque, como ele tem poder de veto, ele foi o único voto que pediu para invadir, e como ele vetou, ele acabou invadindo, e as consequências da guerra foram grandes durante anos. Só para lembrar, foi a segunda invasão, né? Porque em 91 já tinha invadido o Iraque, quando o Iraque invadiu o Kuwait por umas questões também políticas, para tentar tomar a questão do petróleo. Então a questão aí da doutrina Bush está ligada aos ataques a 11 de setembro, embora o terrorismo já tivesse existido, mas nesse caso ele ficou evidente, né? E aí surge o Al-Qaeda, e hoje tem vários grupos aí pelo mundo fazendo as suas formas de ataque contra outras nações. Bem, a 7, voltando a falar de terrorismo, o terrorismo, ele, uma característica peculiar ao terrorismo é que ele tenta ter uma estratégia maior de ação, né, de impacto visual, né, para as pessoas se ficarem com medo daquilo que acontece. Usam tecnologias aí ligadas a bombas, a explosivos, a rede, uma série de coisas. Então,
é a que melhor cabe nesse sentido aí, porque a inclusão digital não está dentro desse processo. Hoje, no mundo globalizado, eles mexem com essa situação. Os filmes americanos dizem muito isso, né? O poder financeiro do Ocidente direciona a propaganda apenas, não. O poder do Ocidente também quer ter uma relação com as outras partes do mundo, né? Rejeita a cultura ocidental, o espetáculo e os valores, a princípio originários de sociedades próximo ao Oriente. A verdade, o terrorismo ele busca medo e horror ao Ocidente, né? Óbvio que mexe com a cultura, mas é mais a questão do Ocidente e princípios originários do povo Oriente. Alguns povos têm isso, outros não querem que eles façam essa ocidentalização. Então, no caso a EAD é melhor a questão para ensino. Aqui só o separado, tá? Mas é isso mesmo, não nacionalismo. Uma questão está ligada ao Brexit, para quem não sabe, o Reino Unido votou em 2016 para sair da União Europeia, aquele bloco que foi criado nos anos 50, fez um plebiscito, que é uma consulta popular, e nesse plebiscito 52% foi bem acirrado, né? Votou para a saída, só que a forma não é feita assim, de uma hora para outra. Até hoje está sendo discutido isso, tá? A saída oficial mesmo foi agora, nesse ano, 2020. Mas eles votaram em 2016, no dia 31 de janeiro, a saída do Brexit. Só que é uma saída gradual, espera-se que até o ano que vem já estejam fora da União Europeia, né? E aí provavelmente deve ter outros países para entrar na União Europeia. O Reino Unido, ele participava da União Europeia, mas não da zona do euro, tá? Ele por ter uma alta independência dos seus bancos centrais, ou do seu banco central, para poder mexer na economia, emitir moedas, mexer na taxa de juros, eles tinham uma moeda própria que era a Libra. Mas, como a União Europeia tem o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, a Comissão Europeia, que mexe com as questões ligadas a povos que vêm de outros locais, migrantes, e tentam dar dignidade a esses povos, aceitam para que eles contribuam com o desenvolvimento da Europa, né? Há uma diferença nesse caso. A Inglaterra diz que para sair do Brexit, a saída é para melhorar as questões econômicas, porque eles dizem que vão crescer fora do bloco. Mas a relação que eles estão saindo é por causa das questões de imigração. Eles dizem que então a questão da migração tem a ver, a saída tem a ver com a questão da migração, né? Eles acham que os imigrantes têm um problema ruim na Europa, que eles não contribuem com imposto, tentam mudar culturas regionais, causa uma série de problemas, né? No Reino Unido, não só na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales. Então, o grande motivo é que eles não querem mais receber imigrantes. É o chamado papel da xenofobia, que ocorre lá na Europa. Esse é um dos papéis, mas alegam outras coisas para sair da União Europeia. Mas o principal está ligado nisso. E aí, uma outra coisa são os ultranacionalistas e os nacionalistas, né? Então, está ligado principalmente, fundamentada nessas questões. Não é na questão da neutralidade, nem do europeísmo, que eles não querem isso, nem da democracia racial, muito menos, e nem na soberania compartilhada das três forças do Reino Unido. É no nacionalismo que eles querem mexer essas questões, principalmente sociais. A número 9 está falando sobre no mundo atual, as relações políticas, né, e econômicas, e elas são tão importantes devido a dois assuntos. Um está ligado à globalização e o outro ao capitalismo. Por quê? Porque todas as duas vêm num processo de fusão juntos. Né? Se você tem as 4 fases do capitalismo, que vira a globalização e que vira a relação entre os países, a parte de comércio,
produtos, de rede, telecomunicação, fatores locacionais, uma série de coisas, né? Isso na nova ordem mundial, e conflitos e outras coisas acontecem a partir desses dois processos. E a última, gente, fala dos conflitos geopolíticos, né? Então, se a gente for analisar o que representou uma nova ordem geopolítica, uma nova ordem mundial, foi o fim da Guerra Fria, né? E o termo da Guerra Fria há um novo centro de poder no mundo, né? Passa aquela questão de multipolaridade, né? Então, uma nova ordem geopolítica é liderada não só pelos Estados Unidos na questão econômica, mas pelos países da União Europeia, que é um bloco poderoso, no Japão, na Austrália, nos países ricos. Então, a melhor que cairia aí seria a letra A, tá? Depois corrijam lá, ver se está tudo certo. E qualquer dúvida a gente vai se falando. Obrigado.